essa nova geração, vocês vão ter sucessores à altura aí para pensar de forma integrada o setor, não? Nassif, duas coisas. Uma, eu queria falar com relação a uma coisa que a Leda colocou, com relação justamente a uma coisa bastante interessante que ela chamou atenção. O que era importante ali para o pessoal que estava ali nos anos 90, Nassif, vocês sabem, era uma questão macroeconômica, realmente. Era fechar o câmbio, fechar a balança comercial, fechar o balanço de pagamentos e sustentar ali o real naquele valor. Esse era o jogo. O que cabia o setor elétrico? A privatização. Porque a privatização, isso foi o próprio Pércio Arida que falou para o pessoal de Furnas, que foi discutir com ele a privatização de Furnas. Ele falou assim, eu estou um pouco me importando como é que você vai privatizar, se vai separar as usinas, se vai perder coordenação ou não. Eu só quero sinalizar para fora que eu estou cumprindo a agenda, tá certo? Então, a privatização, acima de tudo, no setor elétrico, ela tinha essa função. Então, o que você teve, Leda? Você avançou na privatização e não avançou nada na reestruturação do setor, na introdução da competição, da liberalização. A privatização ficou com os tucanos do BNDES, patatá. E no Ministério de Energia, você lembra, ficou o PFL, né? Então, aí você já dava uma hierarquia do que era relevante e do que não era relevante dentro do jogo. Então, isso é um ponto lembrando. Agora, sou obrigado a admitir que eu até sinto saudades daqueles debates. Porque havia um debate, querendo ou não querendo, havia um debate. Quer dizer, a discussão liberal era defendida pelo Banco Mundial, defendida pelo FMI, uma parte da academia, uma parte do setor tinha um debate. Tinha um debate. Eu podia não concordar, mas tinha um debate. Hoje não tem, Nassif. Um exemplo, por exemplo, a Helena Landau escreveu um artigo que colocou assim, que ela era contra a privatização da Eletrobras nos moldes que estava sendo feito. E ela deixou isso muito claro várias vezes. E falou assim, mas, no entanto, pelo menos é uma estatal a menos. Ao menos é uma estatal a menos. Quer dizer, ela fez... Então, dá uma ideia. Quer dizer, a Helena falaria isso lá nos anos 90? Acho que não. Ela não colocaria esse argumento. Mas esse é o argumento que tem hoje. Não tem discussão hoje. Hoje, a gente não tem discussão. Tem um campeonato de clichês, a maioria clichês muito vagabundos, muito primários, etc, etc. Não há nenhum debate à vera sobre o setor elétrico. O brasileiro hoje não existe. O que existe é o confronto de interesses, dos mais variados interesses, das distribuidoras, dos comercializadores e principalmente dos bancos. Então, um exemplo, por exemplo, singelo que está acontecendo agora, que é a migração da Eletrobras, das ações da Eletrobras, para o chamado novo mercado da Bolsa de Valores, que acelera o processo de financiarização. Isso tinha sido anunciado que ia ser feito agora até o final de dezembro, antes da posse do novo governo. No entanto, parou. Nassif, por que parou? Porque no novo mercado você só tem ações ordinárias. As preferenciais desaparecem. Então você tem que converter uma parte das ações preferenciais da Eletrobras em ações ordinárias, para ir para o novo modelo. Quanto é que você paga por elas? Foi aí que a coisa travou. Isso sintetiza muito. Quem está interessado na discussão do setor elétrico é uma coisa de grana. Então, travou. Aí o mercado reagiu muito mal, porque isso... Não tem nada a ver com energia, não tem nada a ver com nada. A preferencial vai valer quanto? Vai valer de cada 10 preferenciais, sei lá, você ganha 11 ordinárias ou não ganha nada. Quer dizer, todos os conflitos hoje giram apenas em torno disso, de grana, e muito marcado pelos interesses do mercado financeiro e dos bancos. Todos os bancos hoje têm grandes comercializadoras de energia elétrica, todos eles têm comercializadora, é um imenso mercado, e isso que a Clarice colocou. Se você pensar que você vai poder gerenciar o risco, ao invés de gerenciar o risco da maneira histórica que a gente gerenciou, nós vamos gerenciar através de mecanismos financeiros. Isso que é a proposta moderna. Mecanismo, leia-se, né, Nassif? Derivativos, essas coisas que você conhece bem. Então, é a partir daí que nós vamos. Então, os bancos vendem energia, ainda vem o seguro junto. Já vai ser uma festa. Eu sempre brinco, olha, o Brasil vai finalmente conseguir fazer o seu subprime, e vai ser o seu subprime elétrico. Eles vão conseguir fazer um subprime. Ou seja, esse mercado financeiro, essa Faria Lima,
que desembarca no mercado elétrico não tem a menor noção do que é o mercado elétrico. Não tem a menor noção dos riscos envolvidos nesse negócio. E, principalmente, o mercado elétrico, com a especificidade brasileira, que é uma especificidade gigantesca. O nosso setor é único no mundo. Então, eu acho que, se você me perguntasse o que é importante hoje, eu acho que a questão mais importante é você tentar parar esse desmanche. Parar esse desmanche é fundamental. Nós estamos num momento, Nassif, de uma profunda desestruturação do setor elétrico brasileiro. Um setor que demorou décadas, quase 100 anos, para ser estruturado. E foi estruturado de uma maneira extremamente complexa e sofisticada, única no mundo. Nós operamos como se fosse uma única máquina. Os conjuntos de reservatórios operam como se fosse um único reservatório. Isso é uma construção da engenharia brasileira, mas também em parte dos economistas brasileiros, dos advogados brasileiros, de gente que construiu isso. A proposta de fragmentar, de separar, sabe, de picar isso, para abrir cada um espacinho, para você ter uma valorização de capital naquele espaçozinho, da condensação, do pedacinho da distribuição, etc., etc., você implode o setor. Então, você tem um desmanche, você tem uma desestruturação que ela é real e ela é física em função do final do nosso modelo hidráulico. Isso já desestrutura. Então, isso é real. A gente tem que dar uma resposta a essa desestruturação. Se você somar isso, essa desestruturação do desmanche promovido, sinceramente, por uma elite que perdeu completamente o rumo de casa. Só você sendo um irresponsável, você vai botar um momento tão grave do setor elétrico brasileiro na mão do mercado financeiro, desses meninos da Faria Lima. Isso é uma irresponsabilidade, isso é uma sandice. Então, esses dois fenômenos, você tem que parar. E por isso você tem que se debruçar, sim, sobre a privatização da Eletrobras. Nassif, a Eletrobras, ela não é a Vale do Rio Doce. Ela não produz uma commodity que você vende para a China. Você vende aqui, para a Dona Maria, para o seu Manel, para o pequeno industrial. Tem um impacto aqui. Pelo amor de Deus, não é a mesma coisa. Você fazer de conta, não. Perdeu o Playboy, não é isso? Não esculacha, não é assim. Outra coisa, a Eletrobras não é uma refinaria de Salvador, não é a Relan, que é um mercado específico do Nordeste, não. A Eletrobras é tudo, gente. A Eletrobras é o coração do setor elétrico brasileiro. Ela detém 50% dos reservatórios, 45% das hidrelétricas e 47% da transmissão. Essa empresa, que agora está liberado para ir para o mercado, tem um gigantesco poder de mercado. Ela pode oferir rendas hidráulicas inimagináveis. A possibilidade, como a Clarice colocou, da entrada dos renováveis, que exige flexibilidade, e não tem nada mais que te dê maior flexibilidade do que uma hidrelétrica e um reservatório no mundo. Quanto é que vai valer isso? A gente não tem ideia do que esses caras vão ganhar de dinheiro. Agora, nesse movimento, eles vão implodir o setor. Nessa ganância, nessa coisa de, não, é o dividendo, é o valor da ação, o bom CEO é o que corta, e cortando custo assim, a Eletrobras está virando um açougue, onde você vai decapitando tudo. Quer dizer, esse movimento é profundamente desestruturante. Então, esse movimento a gente tem que tentar impedir, entendeu, Nassif? É se debruçando sobre essa questão da privatização. A questão fundamental para nós não é simplesmente se a gente renacionaliza, não renacionaliza, restatiza. É uma questão muito simples, gente. Eu não posso deixar que esses ativos fiquem na mão da gestão privada. Se eu faço isso comprando, se eu faço isso de forma regulatória, se eu faço isso através de política pública, gente, vamos botar a cabeça para funcionar. Mas eu tenho que sinalizar claramente para o mercado que eles não vão controlar esses recursos. Eles não vão controlar esses recursos. Como eu vou fazer isso? Aí, rapaz, é a questão. E como é que você vai implementar uma questão política que não cabe a mim, não vou ensinar isso para ninguém. Essa é uma questão. E a outra questão é o projeto de lei de modernização que está no Congresso. A desregulamentação.
do setor elétrico brasileiro, ampliação do mercado livre. Nesse quadro, é uma irresponsabilidade que só pode ser defendido pelos comercializadores e pelos bancos. Também, velho. O sonho desse pessoal, Nassif, é descer para o playground sem um adulto para tomar conta. É esse o sonho desses caras. Então, eles querem ficar com os reservatórios, ficar com os ativos e querem a desregulamentação. Não, o reservatório é meu, eu gerencio. E isso é o máximo de modernidade. O máximo de... Isso é que é moderno. Entendeu? Como eu li numa manchete assim, não avisaram o PT que a restatização está fora, a estatização está fora de moda. E aí vamos nós. Mas se você for ler, se você só está terminando um segundo, se você for ler os relatórios dos bancos, das corretoras, sobre o setor elétrico, quer dizer, se é meu aluno, reprova todo mundo. Entendeu? Os caras não sabem coisa alguma sobre o setor elétrico. Até alguns amigos meus também escrevem coisas que é inacreditável. Ou seja, para fechar, Nassif, o setor elétrico não é um setor como outro qualquer, energia elétrica não é uma energia como outra, entendeu? Uma mercadoria como outra qualquer, e o mercado elétrico não é um mercado como outro qualquer. Isso está colocado para o setor elétrico desde o seu nascimento, há 100 e tantos anos. Entendeu? E você transformar um mercado que não é um mercado como outro qualquer, em um mercado como outro qualquer, mas isso aí não é qualquer um. Presta atenção, cara. Isso é um desafio gigantesco. Não tem ideia do que está falando. As pessoas não têm ideia. Então, concordo com a Leda. Lamento, Leda. Sinto saudade dos anos 90.